Olá, família! Estamos juntos novamente. Hoje é domingo, um dia para a família estar junta. Nessa pandemia, a gente entende que até as famílias se encontram mais tempo reunidas. E isso a gente vai entender que tem um propósito. A gente precisa resgatar esses momentos de encontro de família. Mas estamos aqui hoje para poder fazer nossos estudos, nossas reflexões, na intenção de educar os nossos corações, nos tornarmos educadores de coração. Esse livro de Walter Marcelo nós temos utilizado para fazer aí um roteiro de estudo, de conversa. Quando eu trabalhava presencialmente, o nosso modelo de grupo era esse de roda de conversa. Era uma roda em que a gente expunha um determinado assunto e conversávamos, né? Eu tomava a iniciativa, obviamente, de discutir o tema, trazer as obras espíritas, para que a gente pudesse se guiar ali nas nossas discussões, sempre à luz da doutrina dos espíritos e do evangelho. E no domingo passado, nós falamos do processo reencarnatório, que o bebê que a gente recebe na família, ele é um espírito. Então, por conta disso, é bom lembrar a obra de Hermínio de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, uma obra bastante conhecida, bem vendida entre nós no meio espírita, para que aqui a gente possa trabalhar a nossa mentalidade, passar a enxergar os nossos filhos como espíritos, mas principalmente é uma mudança de perspectiva em que nós precisamos nos ver como seres espirituais, seres imortais, seres que reencarnam para o propósito de evoluir, de aproveitar as oportunidades aqui na Terra para conhecer e aplicar esse conhecimento. Quem não conhece o Evangelho de Jesus, né? Os ensinamentos que estão contidos no Evangelho são os ensinamentos das leis divinas. Não tem problema, porque as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Então, não necessariamente a gente precisa estar dentro de um enquadre religioso. Nós podemos praticar essa ligação, essa conexão com Deus, tomando consciência de que nós somos seres que estão aqui com propósito. Nós estamos aqui com propósito. Pode até não acreditar que somos espíritos, pode menos ainda acreditar em vida após a morte, mas se acredita que nós estamos aqui com um propósito, esse propósito é gerar o bem. E isso é muito interessante porque a neurociência já mostra que no funcionamento do nosso cérebro, se a gente quiser ser feliz, a receita da felicidade é fazer o outro feliz. Deus nos criou assim. Então o corpo ele expressa aquilo que está no espírito. E o espírito foi criado para ser feliz. O nosso destino é nos tornarmos espíritos puros e felizes. Mas para chegarmos a essa condição, teremos que cumprir com as leis divinas que estão escritas na nossa consciência. Então, se eu não tenho acesso aos ensinamentos que Jesus passou, eu tenho acesso às leis divinas que estão na minha consciência. E se eu as cumpro, eu estou no caminho da felicidade. E cumprir com a lei de Deus, Jesus bem disse, né? Estava lá resumindo a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Eu amo a criação, né? Tudo com que eu convivo, se eu amo a natureza, se eu cuido dos animais, né? Tenho respeito com o ambiente em que eu vivo, eu estou amando Deus. Se eu amo meu próximo, eu estou amando a Deus.
Se eu amo a mim, eu estou também amando Deus. Tudo faz parte da criação, somos filhos de Deus. Então veja que basta que eu ame. Por isso, esse é o segredo da felicidade. As neurociências já estão percebendo isso. E não precisa ali acreditar no espírito, em vida após a morte. Elas estão estudando o funcionamento do cérebro e descobriram que o cérebro, ele emite, né, sinais, ele dá essa sensação de felicidade que, né, vai ser assim, percebida materialmente falando, né, no nosso organismo, uma sensação de felicidade, os hormônios que vão circular, tudo isso por conta de o espírito que gera essa ação no cérebro. Não é o cérebro que gera a sensação da felicidade, é o espírito que fica feliz e aí desencadeia esse processo no organismo. A neurociência, ela capta esse movimento do organismo, esses sinais que o cérebro emite e o organismo, né, todo desenvolve. Ela fica ali. Mas por que isso é importante para nós com uma visão espiritualista? Porque nós percebemos que nós sentimos a felicidade quando nós fazemos o outro feliz. Isso já foi identificado. Nós sentimos enorme alegria, enorme bem-estar. Então, eu prefiro trocar a palavra felicidade para bem-estar, quando a gente promove o bem-estar do outro. Essa é a verdadeira felicidade, o espírito sente isso, que reflete no seu organismo e é captado pelas imagens, as neuroimagens, né, do funcionamento, então, do cérebro. E precisamos partir com essa visão espiritualista, a visão propriamente aqui da doutrina dos espíritos. Nós somos seres espirituais e se nós tivermos essa mudança de perspectiva e passarmos a nos ver dessa forma, nós vamos agir de outra forma. Nós vamos agir com maior respeito ao ambiente em que a gente vive, com as pessoas que a gente convive. Dito isso, a gente estava falando da reencarnação. Os bebês são esses espíritos que reencarnam. E a gente costuma dizer que eles chegam sem manual de instrução. Veja que nesse livro, que a gente falou dele no domingo passado, Como Saber do que Seu Filho Realmente Precisa, da Luciana Brites e Clay Brites, psicopedagoga e o pediatra, neuropediatra, no capítulo 2 está escrito: não existe manual de instruções. Será? Será que a gente não tem um manual de instrução? Será que os bebês, quando nascem, não vêm com manual de instrução? A gente fala muito disso. Tem quem diga que não, tem quem diga que sim. Por quê? Não tem, porque cada um é cada um. São diferentes. O manual, ele vai dar ali regrinhas como se cada bebê fosse igual ao outro, né? Então, não é nesse sentido. Que sentido que a gente pode falar? E aí, o livro da evangelizadora Cíntia Vieira Soares, bastante conhecida entre nós no meio espírita, nesse livro Evangelizando Bebês, para evangelizadores, pais e dirigentes. Nesse capítulo aqui, capítulo 3, os bebês são espíritos. É muito interessante fazer a leitura dessa obra, quem trabalha com bebês, mas também para os pais. E ela vai dizer o seguinte, que ela vai levantar exatamente essa situação, né? Os livros, manuais sobre o desenvolvimento de crianças é cada vez mais comuns. Nós podemos encontrar muitos livros hoje em dia, e eu vou trazer alguns
que vão buscar nos dar orientações na forma de cuidar. Já falei do livro Disciplina Positiva, que é uma abordagem para educar crianças com disciplina, ou seja, com firmeza, mas gentileza, para encorajar a criança a se tornar um ser autônomo, um cidadão de bem. Ali é uma abordagem. Cada um vai aplicar da forma como achar compatível, de acordo com a criança, a bagagem que essa criança traz, esse espírito traz, como são as características dessa criança. Então veja que ela fala que tem muitos livros. Esse próprio livro que ela escreveu é uma proposta também de trazer aqui, né, ideias, sugestões, discussões, porque um dos aspectos importantes para educarmos as crianças é que a gente se eduque, mas não é só intelectual, como já falei, moralmente nós precisamos, porque seremos exemplos para aquela criança, mas é preciso que a gente conheça aquele espírito que está ali, mas o que é um bebê, quais são as competências desse bebê. A gente pode dizer que ele é incompetente para um monte de coisa, porque ele é dependente de nós adultos. Então ele não consegue comer sozinho, ele não consegue andar, né, até 1 ano, ou, né, hoje em dia você vê que o desenvolvimento do organismo está mais acelerado. Tem bebês que estão girando, né, fazendo o movimento do corpo, girando, já com 3 dias de vida. Isso não acontecia antes de 1 mês. Então veja que o amadurecimento desse organismo está se dando de uma forma um pouco mais acelerada. Isso a gente vê em maternidade. Eu trabalhei 10 anos ali, as enfermeiras estavam surpreendidas com esse episódio, né, de identificar bebês que estavam girando na cama e alertando as mães: não larga o bebê sozinho na cama, porque ele não vai ficar paradinho, eles já conseguem girar o corpo e podem cair, né, porque não, ali no caso, quando elas tiram o bebê ali do bercinho, aquele, não sei o nome daquilo, mas é aquele bercinho que tem no hospital, tiram para colocar no leito e fazer a troca de fraldas, ou enxugar, trocar uma roupa, enfim, os cuidados com o bebê, para não deixá-lo sozinho. Então veja que as crianças, os bebês estão começando a andar com 9 meses, 10 meses, antes era 1 ano, 1 ano e pouquinho. Isso tudo varia bastante, não tem aí um certo ou errado. É importante que, se houver algum atraso, faça-se a consulta com um médico pediatra para fazer uma avaliação. Mas nós estamos falando aqui que a gente vai ter esses dados, né? A criança mostra determinados comportamentos e ela, como eu falei, é um ser que depende de cuidados. Mas ela não é totalmente incompetente. Ela tem competências, ela tem formas de se comunicar. O choro do bebê é muito importante. O bebê está se comunicando. Então veja que o sorriso que ele vai começar a responder, ele vai imitar. Tem um estudo dos neurônios espelhos em que o bebê olha e imita. Então é muito comum, quem tem um bebezinho pode fazer, mostrar a língua. O bebê vai fazer a mesma coisa, o mesmo gesto, né? É muito interessante porque é uma forma de se comunicar, e a comunicação promove o quê? Relacionamento.
Então, nós temos como nos relacionar com os nossos bebês. Nós vamos ir dar um banho nele de linguagem, nós vamos falar com ele, fazer com que esse bebê aprenda a falar, aprenda a reconhecer o som e reconhecer os objetos através dos nomes. Então, é um processo de desenvolvimento enorme e é importante que a gente conheça esse bebê. Então, ela fala, né? A Cíntia vai alertar para isso, a necessidade de a gente conhecer esse bebê, mas não só o bebê pelo seu corpo físico, mas entendendo que ali tem um espírito, que tem uma bagagem. Então veja que ela fala desses livros. Serão esses livros uma forma de manual para que a gente possa se orientar para educar esses bebês? Eu vou dizer para vocês que eu gostaria que cada um refletisse, né? Será que existe um manual? Sim? Não? Eu acredito que nós temos um roteiro, nós temos um manual, mas não é para educar bebês, mas não é um manual apenas para as crianças. Nós temos um roteiro para as nossas vidas. E esse livro que eu estou mencionando aqui, da Sandra Maria Borba Pereira, né, também um nome muito importante na evangelização no Brasil, esse livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, ela fez um estudo maravilhoso sobre o Evangelho. E é disso que se trata. O nosso grande roteiro, o nosso manual de instrução está dado há muito tempo. Jesus trouxe, é o Evangelho. Se nós seguirmos o Evangelho, e não basta ler, não basta estudar o que está ali, né? É preciso vivenciar o Evangelho. Existem muitas pessoas que leem, fazem as suas próprias interpretações, se tornam conhecedoras daquelas letras e pregam. Tudo bem com isso? Tudo bem. Nós podemos aqui pregar o Evangelho. As conhecedoras das palavras, a gente precisa, está muito limitado, a gente precisa ser o conhecedor da alma que está por trás dessas palavras, do sentido que Jesus quis dar para tudo o que ele disse. Porque o Evangelho, ele é divino. Jesus já deixou muito claro que ele e o Pai eram um. Não que ele fosse Deus, isso fez com que ele fosse confundido. Jesus é filho de Deus e ele disse isso também. Quando ele foi batizado, a voz que veio com aquela pomba que apareceu era que esse é meu filho, né? Então aquela voz deixava claro que aquele ali era filho de Deus. É um filho muito amado, muito especial, que veio até nós para trazer tudo que Jesus aprendeu das leis divinas. Então, Jesus veio nos trazer as leis divinas, vivenciar, mostrar para nós como é vivenciar as leis de Deus. Ele veio ser o exemplo. E com isso ele foi ali quem traçou um roteiro. Ele se tornou o guia da humanidade, um modelo a ser seguido. Faça igual Jesus fez. Na dúvida, se pergunte o que Jesus faria nessa situação, no meu lugar. O que Jesus faria? E aí, ele seria amoroso, ele perdoaria, ele ensinaria, ele se silenciaria, ele falaria com firmeza. Quando a gente conhece Jesus,
porque não ficamos só na letra, né, na palavra, nós nos aprofundamos no sentido que ela nos traz. Então, essa é a proposta quando a gente faz o estudo. E vamos estar agora olhando para a criança como um ser espiritual, como nós, e que vai precisar passar para essa criança esses ensinamentos. Mas como que eu, como educadora, vou passar esses ensinamentos para a criança se eu não sei, se eu não tenho esses ensinamentos, não fui educada e se eu não vivencio aquilo que eu estudei? Então, nós precisamos fazer esse trabalho em nós. Aqui na obra Educadores do Coração, nós paramos no capítulo 2. Continuando o capítulo, ele vai falar que não devemos enxergar a criança somente como um entezinho inocente. Porque o capítulo, lembrando, é inocência infantil. Então, a criança não é um ser inocente. Nós falamos que é um anjo, olha lá, ela é tão inocente. Nós já sabemos que essa característica é para nos sensibilizar, para que a gente possa ofertar a ela o amparo psicológico e também material. É importante o amparo material, a maioria de nós consegue fazer isso, consegue desempenhar isso. Amamenta, dá roupa, faz a higiene, mas é preciso dar um amparo espiritual, o amparo psicológico, dar o colo, o carinho, o sorriso, né? O calor do nosso afeto, do nosso corpo, olhar no olho, nós já falamos isso. É estar presente ali com a criança, interagindo com ela. E então é entender que ali tem um ser espiritual, com uma bagagem, né? Então ele fala que nós temos desperdiçado essa fase da inocência infantil, dessa fase em que ela está muito receptiva para as nossas lições, né? Ela está, como eu falei também, a mente absorvente, ela está absorvendo tudo do meio, inclusive as nossas vibrações. Inclusive não, principalmente aquilo que nós vibramos em matéria de amor, de pensamentos, os sentimentos. Tá? Então não podemos desperdiçar esse tempo que é importante para poder transmitir para ela, nesses primeiros momentos de vida, esses valores que nós queremos. Então a gente precisa começar a fazer uma pergunta. O que eu quero para minha criança? Eu quero que ela se torne uma pessoa feliz? Tem gente que fala que quer que o filho seja feliz. O que eu quero para minha criança? Eu quero que ela seja obediente, comportada. A maioria de nós fala que quer que a criança seja feliz, mas tem educado a criança para ser obediente, para não nos incomodar. Isso pode até machucar alguns corações. Tocar aqui no orgulho, no nosso egoísmo, tocar fundo em nós. Mas a gente precisa estar atento para isso. Porque o que eu tenho estudado bastante, a convivência que eu tenho, as dificuldades dos pais, os pedidos que os pais têm feito, é a dificuldade que eles têm de fazer a criança obedecer, fazer o que eles querem. Ainda que julguem que o que eles estão exigindo das crianças é algo que é correto,
que é bom. É bom para ela, ela precisa fazer isso, ela precisa dormir cedo, ela precisa se alimentar de tais coisas. Só que quando eu começo a exigir obediência, uma obediência plena, uma obediência em que a criança não tem voz para contestar ou para dizer o que ela quer, o que ela pensa, eu acabo impedindo que essa criança desenvolva a sua autonomia, que ela pense por si mesma e tome as suas próprias decisões. Então, uma criança que é muito obediente na infância é um adulto submisso, é um adulto que não consegue pensar nas soluções para os seus problemas. Ele espera que outros resolvam, que outros digam para ele o que ele tem que fazer. Será que é isso que nós queremos para os nossos filhos, para as nossas crianças? O que nós realmente queremos para as nossas crianças? Nós queremos que elas sejam um cidadão do mundo, que elas respeitem e sejam respeitadas. O que nós realmente queremos para as nossas crianças? Então, nós precisamos aproveitar essa fase do desenvolvimento, porque iremos passar a ela muitos valores, os nossos cuidados, as nossas vibrações. Lembrando que ela está numa fase, né, de uma que a gente chamou de hipnose, é uma hipnose terapêutica que Emmanuel fala, né, e que esse espírito que acabou de reencarnar ainda fica nesse período para que haja uma certa facilidade na recepção desses ensinamentos. Ele está, né, como eu falei, receptivo, viu? E ele absorve, aprende e ele consegue se desenvolver entendendo, por exemplo, valores como a verdade, o que é o bom, o que é o certo. Tá certo que quando a gente diz o que é certo e o que é errado, nós estamos passando os nossos valores. A criança vai crescer, se ela tem autonomia e vai pensar, refletir para tomar suas próprias decisões, ela vai ver que existe um certo, existe um errado, que as coisas não são totalmente relativas. O que é certo para mim pode ser errado para você. É preciso cuidado com esse tipo de coisa. É errado matar. Ponto final. Porque pode matar uma pessoa quando ela nos ameaça. A gente começa a relativizar. E a gente esquece que a lei de Deus é não matar. Ele não coloca ali que você pode matar em determinadas circunstâncias. É não matar. Não podemos tirar a vida de outro ser humano. Agora nós tiramos a vida de outros animais para consumo, para sobreviver. Isso faz parte ainda do nosso desenvolvimento. Ainda estamos numa fase em que precisamos sacrificar a vida desses animais para consumir a carne deles. Mas vai chegar um ponto que não vamos mais precisar disso, quando vivenciarmos essa lei com maior profundidade. Isso tudo diz respeito ao amadurecimento, nos tornarmos os seres espirituais mais amadurecidos, fala de uma evolução espiritual. Então o espírito mais evoluído não come carne? É esse o entendimento? Não vou entrar nessa discussão, mas é a consequência lógica. Emmanuel fala disso, salvo engano no Consolador, ele vai explicar que realmente nós não precisamos, quanto mais nos depuramos com a evolução, né, o perispírito fica mais depurado também, menos a gente vai precisar da matéria, né, da carne, nós vamos precisar de outras energias para nos sustentar, até o ponto em que vamos viver só respirando. Então, assim, essa
essa situação, assim, a gente coloca, né, para reflexão, para leituras, incentivo todo mundo a ler, a estudar aquilo que eu estou falando, mas essa é uma fase que o Walter Barcelos chama a atenção, que a gente deixa a criança brincar, né? Vamos deixar a criança ver televisão, vamos deixar a criança jogar joguinho, vamos deixar a criança brincar bastante, porque ela está nessa fase da infância de brincar. Nós precisamos entender que a brincadeira é uma forma de aprendizagem. Então, vamos direcionar a brincadeira da criança, vamos aproveitar aquele momento de desenvolvimento para brincar com ela, brincadeiras que ela vá explorar o ambiente, que ela vai conhecer o ambiente, que ela vai se relacionar com as outras pessoas, com animais, enfim, com tudo. Ela explora, ela vai botar a mão na lama, ela vai botar a mão na água, ela vai experimentar cheiro, textura, tudo dos sentidos. Ela vai ver cores, ela vai sentir, né, cheiros, ela vai provar, sentir o gosto. Determinadas coisas a gente realmente não pode deixar ela pôr na boca, mas a gente pode direcionar, olha, isso aqui você cheira, não come, só cheira, né? Outras coisas pode provar, né? É importante acompanhar, dar essa assistência. Nesse momento inicial, aproveitar que a criança está em pleno desenvolvimento para transmitir a ela esses valores, permitir que ela se desenvolva, que ela aprenda explorando o ambiente, se relacionando e que ela tenha curiosidade. Essa palavra é fundamental para a criança se desenvolver. Que criança que nós queremos que ela seja? Queremos que ela se torne um adulto que pensa, um adulto que saiba tomar decisões, que saiba viver a vida, né, de forma consciente. Nós queremos adultos conscientes. Então é preciso alimentar a curiosidade da criança. A curiosidade é uma chave muito importante, porque inclusive uma criança curiosa é uma criança que aprende. E é uma criança que quando entra na escola, ela precisa continuar curiosa para poder aprender aquilo que está sendo transmitido em sala de aula. Uma criança que não tem interesse naquilo que está sendo dado, ela não vai dar atenção. E não é só a criança, somos nós. Se nós não temos interesse naquilo que está sendo falado, a gente está vendo um vídeo, não está interessante, eu troco para outro. Geralmente, quando a gente está falando com uma pessoa olho no olho, o assunto não está muito interessante, a gente tenta mudar o assunto, a gente se despede, a gente se dispersa, pode até ficar de corpo presente, mas o pensamento foi longe, vai embora. Porque a gente se dispersa, não tem interesse naquilo, não foca a atenção. Então a criança precisa que a gente esteja ali estimulando essa curiosidade, que o brincar dela seja uma exploração do mundo e da vida, que ela possa ter contato com as coisas e com as regras. A obediência ela é importante, eu falei, mas não é uma obediência cega, em que ela deve fazer porque eu falei e pronto, porque eu mandei, tá falado, tem que obedecer. Não é isso. Tá? Isso não deixa a criança pensar. Ela precisa fazer isso porque tem uma intenção. Tudo que nós fazemos na vida está carregado de intenção. Qual é a intenção com aquela regra, com aquela ordem? É transmitir algo que é importante que seja feito ou que não possa ser feito.
Então, você não pode fazer isso. A gente diz muito não, tá proibido, tá proibido. Não mexe aí, não toca aí. Não mexa ali porque você pode se machucar. Venha, eu vou te mostrar. Criança pequenininha, mostre. Fale com ela de acordo com a capacidade que ela tem de compreender. Olha, aqui, ai, dói. Faz um gesto que doa, né? Faça aí o movimento de que, né? Encosta, ai, ui, né? Ela vê a expressão no rosto, ela vê os movimentos, ela imita. E você pode, em determinados momentos, ir apresentando aquilo para que ela possa explorar. Quando ela explorou, ela aprendeu, ela já perdeu a curiosidade. Então, a criança, quando está curiosa, ela vai querer explorar. É natural dela. Quando ela perde o interesse, ela não tem mais a curiosidade de mexer com aquilo, ela não vai mais mexer. Ela já conhece, já satisfez a curiosidade dela, perdeu o interesse. E pronto, a gente tem que dar esse momento para a criança. A gente precisa estar presente para, no contato, na brincadeira, poder ensinar, estimular a curiosidade, a exploração e naquilo que a gente considera perigoso, não simplesmente dizer não, não pode, estar proibido. Embora a gente possa fazer isso e deva fazer isso em alguns momentos, em que não tem condições, às vezes, de explicar, né? Que é urgente dizer, às vezes, né? Ver um perigo iminente, mas é importante que a gente esteja ali acompanhando esse desenvolvimento, auxiliando nesse processo, para que ela aprenda, estimule ali a curiosidade, que ela pergunte o sentido de uma ordem, de uma regra, porque as regras podem ser mudadas. Isso aqui é muito legal. Nós podemos, mais tarde, nós vamos falar em fazer acordos com as crianças. E eu conversei uma vez com um médico e ele disse, esses acordos. Esses acordos é o seguinte, a criança tem que fazer o que a mãe quer e aí a mãe meio que recompensa com alguma coisa. Isso não é acordo. E eu concordo, isso não é acordo. Isso é negociação. Então, olha, você faz o que eu quero, eu te dou um presentinho. Ou se você não fizer o que eu quero, eu vou te pôr de castigo. Isso não é fazer acordo. O acordo é consideração mútua. Eu escuto o que a criança quer, a criança escuta o que eu quero, nós nos respeitamos e tentamos conciliar fazendo aquilo que é possível. Que atenda de preferência aos dois. Existe a necessidade de cada um ouvir, estar atento, presente, trocar as ideias e explicar um para o outro. Então, há consideração, há respeito. E a regra que no início precisa da obediência, porque a criança ainda não tem essa capacidade de argumentar, de compreender, mas ela está desenvolvendo. Então, a gente dá regra, exige para ela, né, determinada obediência, mas coloca ali as explicações, coloca a sua intenção. Deixa isso claro para a criança. Depois, a criança vai crescendo, sabendo que existem regras, que ela tem liberdade para perguntar, que ela tem condições de negociar e ela vai desenvolvendo a sua capacidade de pensar, de tomar decisões, de compartilhar, desenvolvendo relação de confiança com os pais. Então veja aqui, só nesse trechinho que nós lemos, quanto assunto rende, né? Quando a gente fala de educação. Então, temos um manual, nós temos um roteiro divino para as nossas vidas,
que nós temos que conhecer e aplicar na nossa vida para aplicar na vida da criança. É preciso cuidar do físico, mas acima de tudo, cuidar do espiritual. A criança precisa estar amparada. Então, fica aqui o meu convite para que aproveitem leituras, são leituras muito importantes, então, que eu apresentei aqui, tá? Para quem tem bebezinhos, e eu também trouxe das reflexões do Evangelho. Essa obra aqui eu vou trazer em algumas discussões, que elas nos ajudam a compreender o Evangelho, para a gente ir aprofundando na educação dos nossos filhos à luz do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana, e a gente se encontra aqui no próximo domingo. Se gostou do nosso conteúdo, da nossa conversa, espalhe essa ideia e se inscreva no canal, curta lá a nossa conversa, para que mais gente possa também trocar conosco, aprender conosco e a gente aprender com vocês também. Muito obrigada, Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.